Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um episódio do videocast de entrevistas do Olhar Direto. E hoje, o nosso papo reto e direto é com a vereadora Michele Alencar, do União Brasil. Está no ar mais uma edição do Pode Olhar. Aqui a gente recebe quem faz a diferença no cenário político, jurídico e cultural de Mato Grosso. Jornalista, cristã e defensora de pautas sociais, Michele Alencar construiu sua história com trabalho e superação. De filha de feirantes em Campo Grande, a segunda vice-presidente da Câmara de Cuiabá, numa mesa diretora composta 100% por mulheres. No Legislativo, ela é conhecida por levantar bandeiras em defesa das mulheres, das pessoas com deficiência, da educação, do esporte e da fiscalização do Executivo. É idealizadora do projeto do programa Cuiabá Mais Leve, voltado ao tratamento gratuito da obesidade, e autora do pedido de criação da CPI das fraudes fiscais, que investiga a gestão do ex-prefeito Emanuel Pinheiro. Além disso, também se movimenta nos bastidores políticos e já se posiciona como um dos nomes cotados para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2026. E para este episódio, eu conto novamente com a ajuda do meu amigo Luiz Vinícius, que escreve para o caderno de Política do AD. Luiz, muito obrigado por ter aqui de novo. Eu que agradeço, Ayrton, e faz tempo que a gente... Tem um tempinho, né? A última foi prefeita Flávia Moretti. Sim, e agora com a presença da vereadora aqui, eu fico muito agradecido pelo convite. Vai ser uma honra entrevistar a vereadora Michele Alencar, uma liderança da Câmara Municipal. Seja bem-vinda também, vereadora. Vereadora, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e vai ser uma honra a gente poder conversar aí nessa próxima hora. Nossa, eu tô muito feliz, gente, muito feliz de ser entrevistada por vocês dois, Ayrton, Luiz, maravilhosos. E assim, olha, eu Já fico... começa elogiando. Não, verdade, que eu gosto mais de vocês. Obrigado, assim, obrigado. Eu tenho uma das coisas que eu acho que nos diferencia é quando a gente consegue admirar as pessoas pelo que elas são, porque hoje a gente vive mundos, né, que as ideologias nos afastam de alguma maneira, né? E eu tenho esse olhar, eu admiro muito seu trabalho, Obrigado. já fui entrevistada por você Sim. em outro momento, Luiz está o tempo todo lá na Câmara, nem sempre fala bem de mim, mas eu admiro ele. Então aqui a Nem gente sempre só ameniza, né? Nem sempre, mas tá certo. Então eu valorizo e admiro quem faz um bom trabalho. E ouvindo você falar, eu já me senti super feliz que você falou. Entrevistamos pessoas que fazem a diferença. Exatamente. Opa! Eu tô Não é bem qualquer pessoa aqui, não. E falando da minha história também, e às vezes eu penso muito nisso, né? Que assim, dependendo do momento que a gente está vivendo, a gente tem que contar a nossa história para nós mesmos. Porque às vezes a gente fica procurando inspirações em outras pessoas, procurando uma liderança para você seguir e tal. E a nossa construção de vida é a nossa maior força. Sim. Então, nós estamos vivendo hoje, né, um momento bem difícil na Câmara, né? Só coisa ruim. Ó, de ontem para hoje, ouvindo um monte de gente falando da Câmara e tal, e eu falei, meu Deus, eu faço parte desta Câmara. Mas olhando para a nossa história, nesses momentos que você faz uma reflexão, é o que nos dá força para continuar. Se você for olhar para a sua história, quem está nos ouvindo, pode ter certeza que o que você construiu até hoje é o que te dá força para olhar para o futuro. Motivo para continuar, né, vereadora? Antes da gente começar de fato a nossa conversa, um recado a você que está nos assistindo. Além do YouTube, você pode acompanhar essa entrevista na íntegra e em formato de áudio também nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então assine o nosso canal e ative o sininho para ser notificado, que aí você vai receber uma notificação a cada vez que um novo episódio estiver no ar. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, com o episódio no ar, você pode deixar a sua opinião nos comentários e compartilhar com amigos e familiares. E se você quer acompanhar os bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, segue a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas é só pesquisar Olhar Direto Oficial, no Instagram, também no X, no TikTok, enfim. E se você quer receber todas as notícias que são postadas no Olhar Direto, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que vai aparecer durante todo o episódio. E aí você vai fazer parte da nossa comunidade e receber os links dessas
matérias, tá bom? Vereadora, a senhora costuma contar, a gente até falou isso agora nesse início, né, da sua criação, quando você ajudava os seus pais na feira lá em Campo Grande. A senhora fala também que trabalhou até para pagar sua graduação, o seu ensino superior. Que forma que essa trajetória que a senhora destaca e que acha importante também destacar, ajuda na sua atuação como vereadora, como parlamentar, na hora de elaborar projetos, de pensar nas pessoas que mais precisam? Tudo, né? Tudo. Quando eu recebi até esse convite, né? Que para mim foi em forma de missão mesmo. O pastor, já contei essa história para vocês, né? Mas o pastor que falou, que deu essa palavra, você está pronta para ser vereadora de Cuiabá e tal. E eu falei, não, de jeito nenhum, não, Deus me livre, não, eu sou jornalista e tal. E ele falou assim, fica tranquila, minha filha, Deus vai te mostrar que você foi a vida inteira preparada para esse momento. Então, eu percebi, assim, que ao longo da minha vida, conhecer as necessidades, viver, assim, né? Uma coisa é você saber como que a pessoa com dificuldade financeira vive. Outra coisa é você viver essa dificuldade. Outra coisa é você saber que você vai no shopping, você vai, adolescente, criança, ficar morrendo de vontade de comer um hambúrguer ou chupar um sorvete do McDonald's, que na época custava R$ 1, e você não ter. Então, é você saber quanto tempo leva esperando um ônibus passar nos finais de semana. Saber quanto tempo você leva para você sair da sua casa, chegar no seu trabalho, ir para a faculdade e depois voltar para casa. Tanto que era a minha maior desespero. Eu falava, gente, eu perco metade da minha vida só no ponto de ônibus e dentro do ônibus, né? Então, uma coisa é você saber assim, eu preciso melhorar o transporte público. Outra coisa é você saber o que é viver lá dentro. Então, todas essas vivências da minha vida, que foram realmente fatos, eu não estou achando, eu vivi. Trabalhar desde muito cedo, né? Eu sempre falo, né? Hoje a gente sabe que a gente não pode colocar as crianças para trabalhar. Na minha época podia, muita coisa mudou de lá para cá. Graças a Deus, nós avançamos. Mas eu trabalhei muito cedo, então eu sei o que é você conquistar as coisas trabalhando. Então, uma das maiores referências da minha vida que eu tenho de honestidade se chama Wilson Amaral dos Santos, meu pai. É a maior referência de honestidade. Então, eu fui formada nisso. Foi duro, não vou dizer que foi fácil, foi duro. Sabe aquela educação assim, rígida, dura, mas me formou. E eu, assim, sou muito grata, eu sou apaixonada pelo meu pai, mas ele me ensinou que a gente só conquista as coisas na vida trabalhando e se dedicando. Tudo que for fácil, você não vai ter orgulho de dizer que foi você. Então, ele fala, se vir muito fácil, você vai poder contar para todo mundo como você ganhou isso? Se for muito maravilhoso essa proposta, lá no futuro você vai poder dizer como ela foi feita? Então, ele sempre me ensinou isso. E eu nunca imaginava que eu estaria na política e que aqui algumas propostas você aceita, você não vai ter orgulho de dizer e nem vai querer contar. Então, tudo na minha vida, eu fui formada e hoje eu entendo quando esse pastor disse, você foi preparada para isso. Então, trabalhar muito, você vai ver na Câmara, de segunda, sexta, sábado, eu estou trabalhando. Vai chegar lá 7 horas da noite, eu vou estar lá. 8h30 da manhã, eu vou estar lá. Então, posso não ser tudo ainda que a população espera, porque estou numa construção, né? Mas que não vai me faltar trabalho. Porque eu acredito que a gente só chega lá trabalhando mesmo. E a formação como jornalista, vereadora, como que é essa mudança e essa conciliação também desse perfil profissional de jornalista que, na maioria das vezes, está cobrando o poder público ou repassando a cobrança da sociedade ao poder público e hoje está do outro lado da pauta, né? Sendo a pessoa que deve ser cobrada para ter uma atuação que leve melhoria para a população. Assim, uma mudança radical, né? Eu digo que é mais fácil ser jornalista, tá, meu amigo? É mais fácil cobrar. Será? Mais fácil. É sim. Mas eu penso que, assim, eu nunca fui de ficar reclamando das minhas escolhas. Eu escolhi, então essa escolha. Eu não quero bancar que é difícil, eu não quero bancar que a minha vida tá o tempo todo mundo cobrando, porque uma coisa é você receber seu salário como jornalista e fazer o que você quer com ele. Outra coisa é você receber seu salário como política, você tem que prestar conta. Se alguém te vê num restaurante chique,
Vão falar, tá comendo no restaurante com meu É a dinheiro, verba vereador. indenizatória, né? É diferente, entendeu? É diferente o Já trabalho. leva questão, Eu levanta trabalho questões, né? muito, mas é diferente, né? Então, tá, eu sei que é assim. E aí? Vou querer ficar reclamando ou vou continuar aqui? Então, assim, foi uma mudança radical? Foi uma mudança difícil? Foi, mas é o que eu escolhi, então eu tenho que bancar sim. Agora, estar desse lado de cá, eu mostrei por muito tempo, né? Eu lembro eu falando das ruas esburacadas, da falta de água, quantas vezes abria a máquina de lavar roupa do povo para mostrar o tanto de roupa, a pia, e cobrando o poder público sobre tantos problemas. Falta de iluminação, falta de asfalto, enfim, inúmeras coisas. E hoje eu estou aqui, mas ainda sou a ponte, porque o veículo de comunicação é uma ponte entre o que acontece e a informação chegar a todos, né? Então, continuo sendo essa ponte entre o problema e o executivo. É uma condução, porque eles não querem só que você seja a condução, eles querem que você seja parte da solução. Mas a gente está trabalhando nisso e tenho me esforçado, por mais que seja difícil, porque antes era oposição, agora base. A oposição você cobra, não é atendido. Agora a base, quando você cobra e não é atendido, o povo não quer saber. Ué, mas você tem que falar com o prefeito. Pô, você não é a base do prefeito? Tem que fazer, Na tem que eleição vem fazer. aqui pedir voto para os dois. Então, mas a gente vai dando o melhor de si, tentando fazer esse trabalho da forma mais transparente possível, da forma mais representativa possível. A senhora falou da questão de ser base, né? Atualmente ser base do prefeito. No primeiro mandato, a senhora foi uma das vozes mais fortes de oposição ao então prefeito Emanuel Pinheiro. Qual que é a diferença de atuar na oposição e na base? E não há um risco também de essa base hoje acabar repetindo algo que vocês tanto criticaram na legislatura passada, que é a tentativa de blindar o executivo, de só dizer amém às propostas do prefeito? Eu fiz um compromisso com a população, né? Meu compromisso era que eu continuaria tendo voz ativa, continuaria me posicionando, continuaria trabalhando como sempre trabalhei, porque é uma questão de convicção. Eu não estou com o prefeito porque ele me ofereceu alguma coisa, tanto que o cargo do meu marido veio muito antes e não foi indicação minha. Eu falei, eu quero deixar bem claro, é o meu que está aplicando? Eu acho que é. Misericórdia, gente, jamais poderia cometer essa gafe. Acontece. E eu falei, eu quero que fique bem claro, ele não é indicação minha, porque eu não posso ter medo de me posicionar, então ficou bem claro. E eu vim por convicção mesmo, né? É uma convicção no segundo turno de ideologia, enfim, de acreditar que alguém que cobrou tanto assim como eu pode ser parte da solução também. E a diferença eu prometi que eu continuaria fiscalizando, eu prometi que eu continuaria mostrando os problemas, buscando agora a solução. E continuaria sendo essa voz. Então, o Luiz que está ali, né, mais próximo, sabe que não sou de me omitir. Quando existem coisas que eu não concordo, eu realmente me posiciono. Continuo fiscalizando. Pode olhar no meu Instagram, tem lá eu mostrando todos os problemas das escolas, mostrando toda a falta de infraestrutura, fiscalizando CDMIC, acompanhando chegada de medicamento. Então, eu tenho feito esse trabalho. Agora, ele não é tão incisivo na cobrança porque ele vem acompanhado de uma solução. Então, não fico brigando o tempo todo por aquilo. Por exemplo, as escolas de ensino fundamental, onde a criança pequenininha está aprendendo com o ambiente que ela vive. A coordenação motora, o desenvolvimento social. Essa escola, obrigatoriamente, tem que ter um parquinho. Obrigatoriamente. Quantas escolas eu fiscalizei que, além de não ter a infraestrutura, não ter o ar-condicionado, não tinham parquinho, né? E a gente está falando de ensino. Eu mostrei inúmeras escolas e estou mostrando os inúmeros parquinhos que a gente está conseguindo colocar, né? Mostrei a escola lá, que até hoje, mais de 40 anos a escola, Joana d'Arc, não tem uma quadra esportiva, não tem onde as crianças fazerem a educação física. É num terrão. E a gente agora está levando a quadra. Então, eu tenho mostrado o problema como eu prometi que continuaria mostrando e agora sendo parte dessa solução. Nem sempre a solução vem no tempo que a gente gostaria, né? Mas tem... Ainda mais diante de tantos problemas, né? Isso é muito difícil. A gente está vivendo um momento duro, então a gente fica o tempo todo buscando uma estratégia para conseguir contornar isso, como é o caso do esporte. Gente, eu lutei tanto, sabe? Critiquei tanto que o esporte não acontecia em Cuiabá. Falei lá, né, de coisas tão básicas. Nós éramos obrigados a fazer
2 campeonatos por ano, só 2. E a gente não estava fazendo a obrigação. Realizou um, e esse um, a galera que ganhou foi receber a medalha 2 meses depois. E aí eu falei, gente, isso é um absurdo. Fui lá na Câmara, meti o pau, fiz requerimento, nananã. Esse ano a gente já realizou. Tem o dinheiro? Muito pouco, é o mesmo orçamento, é desse tamanhozinho. Tem uma E organização. aí tem estratégias, né? Ah, vamos fazer o kit da pintura. A secretaria dá o kit das tintas, do pincel, do rolo, dá 2 servidores e o vereador, junto com a comunidade, pega seus assessores e tal, vai lá pintar. Você entrega já alguma coisa e você consegue mudar uma perspectiva ali do bairro, porque às vezes a quadra é o único espaço que eles têm para jogar, tem para ficar com a família. Eu tenho um filho de 13 anos, ele só pensa em futebol, gente. Ele treina futebol, eu posso pagar hoje um futebol para ele. Mas, e as outras crianças? Que às vezes só tem aquela quadra, tudo quebrada, não tem uma trave, não tem uma bola, então a gente está conseguindo levar. Então estamos buscando essas estratégias para fazer algumas entregas, porque não é no nosso tempo mesmo. Mas se formos colocar, por exemplo, né, usando aqui a pauta do esporte, se a gente for colocar o que a gente fez agora, 10 meses, né? 10 meses, 10 meses. 9 meses completos. 9 meses completos. 9 meses, o que nós fizemos em 9 meses já foi mais do que em 8 anos. Tem noção disso? A gente acabou de entregar a primeira quadra pública com grama sintética e iluminação profissional ali no Pedra 90. Não existia em Cuiabá e eu não sei se tinha perspectiva de um dia existir, mas agora tem, né? Aquela quadra poliesportiva abandonada, estava um horror. Fez a reforma. Agora tem ali do lado a parte da quadra de areia. Pode jogar beach tênis, tem a rede, não tinha antes, né? Pode jogar o vôlei de areia, o futevôlei, enfim. A parte esportiva da praça foi restaurada. Então, são pequenos atos que, poxa, para a população que vive ali, está sendo uma entrega bacana, mas tem que ficar o tempo todo buscando alternativas, buscando formas de fazer. A gente está tentando, eu tenho feito essas inúmeras cobranças, sendo parte também dessa construção e dessa solução. A senhora destacou aí que muito foi feito mais em 10 meses, né, 9 meses, do que em 8 anos. A senhora acredita que a população também tem essa noção? Porque a gente vê até mesmo em comentários no Instagram, críticas ao prefeito Abílio Bronini, sobre essa forma dele de fazer gestão, de estar sempre muito presente também nas redes sociais, chamado de prefeito TikTok, enfim, estar mais preocupado em como ele é visto nas redes sociais do que de fato trabalhando. A senhora acredita que a população tem essa noção? E o que é preciso fazer para que a população tenha mais noção sobre o que tem sido feito? Ainda não tem essa noção. Ainda não tem, por quê? Porque o esporte é uma pasta pequena. A gente está construindo um protagonismo para o esporte. É assim, mudar a mentalidade da população é muito difícil, são anos e anos e anos e anos e anos e anos, acreditando que você cura o seu problema de saúde indo ao médico tomando remédio. Falar de saúde preventiva é muito raro, gente, demora muito para você construir essa mentalidade. Então, hoje, quais são as principais pastas? Saúde, educação e infraestrutura, né? E as nossas grandes ações, elas estão numa pasta que ainda é muito pequena. E eu destaquei aqui o esporte, porque são ações que a gente tem feito, mas hoje a população está insatisfeita, por quê? Porque ela quer as ações diretamente na saúde, diretamente na educação. E eu tenho falado, né? Acabei de falar assim, a gente tem avançado em algumas infraestruturas das escolas, a gente tem avançado em materiais escolares. Demorou pra caramba para entregar o uniforme e o material escolar. Demorou, mas veio bonito, hoje as crianças têm. Então, é uma construção que esse ano ainda tudo foi muito moroso. Mas 100% da rede já foi contemplada com os uniformes, vereador? 100%, pelo menos a informação do secretário é que 100% estava contemplado. Demorou, era até o meio do ano, né? Que o primeiro semestre eles iam entregar tudo. Demorou um pouquinho mais, mas hoje todos estão 100% entregues. E o material escolar tá muito excelente, gente. O material tá muito excelente. Por quê? Porque a gente quer mudar o índice do IDEB. O índice do IDEB hoje, Cuiabá, capital, que deveria ser referência, porque aqui tá o governador, o vice-governador, estão instalados na capital. Prefeito com maior orçamento é o da capital. E
e nós ocupamos o 72º lugar no IDEB. Isso é uma vergonha. Tem aquele jornalista que falava, o Boris Casoy, né? Isso é uma vergonha, e é uma vergonha mesmo. Então, como que vai mudar isso? Com investimento para que as crianças do ensino fundamental sejam alfabetizadas na idade correta. O que acontecia é que essas crianças estavam saindo do ensino fundamental e indo para o Estado sem estarem 100% alfabetizadas. Tem noção de que uma criança sai da 5ª série sem estar 100% alfabetizada? E para isso a gente precisa de várias condições. A gente precisa do material, a gente precisa do professor e a gente precisa da infraestrutura. A gente precisa dar todo esse suporte. Material, fantástico. Infraestrutura, sendo trabalhada. Tem um programa, eu acho que vocês já viram o secretário Amaury falar, do programa de telhado, ar-condicionado e fachada, né? E banheiros. Tá sendo feito, a gente está tendo... Eu, inclusive, que levei o representante da Energisa para fazer uma parceria de trocar de forma mais célere os padrões de energia, porque eles não estavam suportando. Então, as escolas não foram preparadas para isso. Emanuel lançou o Climatizar é Humanizar, milhões e milhões nesse programa, e não climatizou as escolas, porque nem essa preparação da parte elétrica da escola estava pronta. Então, a gente está tendo que fazer tudo isso. Então, parte material, ok. Infraestrutura sendo trabalhada. Professores ainda sendo trabalhados. Eles precisam mais dessa valorização, mas nós estamos trabalhando nisso. E eu estou acompanhando muito de perto. Então, vai demorar um pouco para a população ver o resultado da educação. Vai demorar um pouco para a população ver o resultado da saúde. E vai demorar um pouco também para a população ver o resultado da infraestrutura. Então, quando eles olham para essas 3 áreas, que são as áreas mais impactantes, eles não veem o resultado que eles gostariam. Então, eles vão criticar, obviamente. Com razão, sim, porque eles vão levantar alguns argumentos. Mas é importante falar também que mesmo diante dessas crises, a gente tem esses pequenos avanços que nos dão a sensação de que estamos no caminho certo, né, de transformação. É que também ninguém aguenta esperar mais, né, depois de tanta espera, né, vereadora? Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, que nessa semana, 2 colegas da senhora foram ao Centro Médico Infantil e eles não conseguiram entrar. A justificativa de que não teria sido liberado para que eles entrassem. Eu queria saber, esse Centro Médico Infantil vai ser inaugurado domingo agora. Por qual a senhora, como presidente da Comissão de Saúde da Câmara, tem alguma coisa que impede que os vereadores fossem fiscalizar? E isso é um trabalho que cabe aos vereadores. A senhora, o que a senhora acha disso? Porque o prefeito Abílio, ele sempre foi conhecido por ser um vereador fiscalizador, combativo, e também está tirando a autonomia dos colegas da senhora ao impedir essa fiscalização, vereador? Então, fiquei sabendo desse acontecimento aqui com vocês, né? Que aconteceu, pelo que vocês me relataram hoje de manhã. Penso que não é a atitude correta a ser tomada, porque é papel do vereador fiscalizar, obviamente. Então, o que eu penso dessa atitude? Sou contra, né? Eu sou vereadora e é o meu papel fiscalizar. E se eles chegaram lá para fiscalizar, não sei o que aconteceu, não sei por qual motivo foram impedidos de entrar, mas isso não deve acontecer. Eu, quando vereadora da oposição, ia nas unidades, e quando era barrada, eu questionava e eu não aceitava, né? Então, chegou numa época da gestão do Emanuel que, para a gente fiscalizar, a gente tinha que agendar. Você tinha que agendar o dia que você ia fiscalizar. Avisar, tô indo... Vou fiscalizar verdade. vocês A gente não daqui uma entrava. semana. A gente não entrava. Eu já fui barrada. Várias vezes. Eu já fui barrada. E eu sempre questionei isso. É o meu trabalho. E tive que agendar. Em outras vezes eu tive que agendar. Mas sou contra. Sou contra. O Centro Médico Infantil, a senhora acredita que qual que é o impacto disso? É uma unidade especializada 100% voltada à pediatria. E a senhora acredita que é a maior obra que o prefeito vai entregar esse ano, pelo menos nos 2 primeiros anos? Que a senhora falasse o tamanho dessa obra, para as pessoas terem dimensão do tamanho dessa obra para Cuiabá. Gente, essa obra, assim, eu tô bastante animada com ela, porque é uma obra fantástica. É uma obra que eu sempre sonhei, porque eu sempre lutei com uma questão que me chocava muito, que é você entregar
o serviço público como se ele não valesse, sabe? Ah, tudo bem, é o público, você não espera que seja tão bom. Obra. Toda obra pública parece que ela não tinha a qualidade da obra privada. Pode ver, assim, cansei de ver as entregas e não falo nem só da gestão Emanuel, que eram péssimas as qualidades, mas outras gestões também. Parece que a população deixa de acreditar que o dinheiro público ele tem o mesmo valor do dinheiro que você ganha fora, né? O seu salário, ganhar R$ 1.600, vale muito. Mas quando você fala de milhões desviado, parece que não é tão chocante. Então, a obra do Centro Médico Infantil é fantástica. Tem um acabamento maravilhoso. É uma obra que faz a população entrar no ambiente e sentir: eu estou num espaço de alto nível. Estou num espaço de alto nível. Muito bem planejado, muito bem projetado, acabamento bonito, obra bonita. Agora, pelo que eu ouvi, a obra vai ser entregue, mas não vai estar 100% funcionando com equipamentos, equipe, tudo. Isso está sendo tratado com a secretária Daniela, então são 2 momentos. Pelo que eu vi a equipe falando, nenhum hospital é inaugurado com 100% de atendimento. Então, isso a gente vai ter, eu já pedi, né, esse planejamento de como que vai ser e tal, mas a obra em si, uma obra fantástica com um impacto maravilhoso, porque assim, hoje a gente não tem um centro para atender a criança 24 horas. É urgência e emergência lá, vereadora, procedimentos eletivos também, ou, por exemplo, se a mãe quiser levar a criança na UPA, ela pode estar liberada, ou a recomendação é que todo atendimento seja lá no centro médico? Não, vai na UPA, vai ser atendido, que a UPA é urgência e emergência, continua sendo a referência. Lá vai funcionar também 24 horas, vai atender a criança, mas é um hospital, né? É um centro médico, é diferente do atendimento da UPA, mas vai atender 24 horas e lá vão ter vários consultórios. Então, essa criança vai ser acompanhada, vai ter várias especialidades. Vai ter odontologia, vão ter vários especialistas, vai ter a sala vermelha, a sala amarela, então vai ter internação de criança, vai ter a UTI, vai ter o espaço onde a criança vai fazer o aerosol lá, né? Eu esqueci como que chama, inalação, que a gente sempre fala, vai ter, então assim, vai ter essa parte especializada de acompanhamento das crianças. Vereadora, eu quero falar um pouco agora sobre a CPI das fraudes fiscais, que a senhora é presidente. Já tem algumas reuniões oitivas, né? E a gente vê também o movimento do ex-prefeito Emanuel Pinheiro, que a gestão dele é alvo dessa CPI, tentando aí na justiça derrubar essa investigação. Chegou a recorrer ao STF, acho que ainda não teve nenhuma decisão em relação a isso no STF. Como que está o estágio dessa investigação? Quem que vocês devem ouvir? Qual que é o objetivo? O que a gente pode esperar dessa CPI? A CPI tá todo vapor, né? Nós ouvimos ontem a ex-secretária de gestão e vamos ouvir hoje o ex-secretário da Secretaria de Obras e ex-vice-prefeito também, o Estopa. Nós fizemos 3 convocações, porque a CPI que eu presido, ela tem como objetivo. Nós temos inúmeros, eu peguei o balanço final, né, da gestão, e temos inúmeras possibilidades de infrações. Mas eu não tinha como pegar tudo, né? Inúmeras coisas a Emanuel vai ter que responder, gente. Inúmeras. Aí o que eu peguei? As despesas empenhadas, liquidadas e que não foi deixado o dinheiro para pagar. Isso, de uma gestão para outra, é claramente proibido. É a Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 42. Então, eu peguei só o extrato dessas despesas maiores. Tiveram outras despesas também. Eu peguei das despesas maiores, de despesas empenhadas, liquidadas, sem valor para pagamento. Ao todo, foram 295 milhões, só dessas principais, 295 milhões, enquanto foi deixado 26 em caixa. Então, as secretarias que tiveram maior impacto foram Secretaria de Obras, Saúde e Educação. Então, eu
falei com ex-secretário de gestão, ex-secretário de planejamento, ex-secretário da Fazenda, atual secretário de Economia, controlador geral, quem fez o balanço, falei com todo mundo e agora eu vou partir para os secretários dessas pastas, né? A Edilene foi nomeada, não sei se vocês sabiam, lá em São Paulo, na Secretaria de Educação de São Paulo capital, tá lá, tá próxima de aposentar e foi nomeada lá. Tentamos todos os contatos com ela, celular, e a gente tem agora, foi nomeado até um servidor da Câmara para nos ajudar nisso, para ser essa ponte, como, né, fazer as notificações formais e tal. E ela não respondeu nenhuma. Já encaminhamos a notificação para a secretária da pasta, assim, a gestão de São Paulo vai meio que obrigar ela a ter que prestar esclarecimento. Porque a CPI, ela tem esse poder. Você não pode falar, ai, não quero ir. Você não tem essa autonomia de dizer, não estou a fim de ir. E ela vai ter que prestar esclarecimento, estamos nesse trâmite aí. Dei até liberdade, se quiser fazer online. Por online. O secretário de saúde, David, ele foi o secretário nos 2 últimos quadrimestres, que são os mais impactantes, que é onde estava fechando. Ele diz que está com problemas de saúde mental e está com um atestado de 60 dias. E falou que não vai se pronunciar antes dos 60 dias. Só que a gente tem um prazo para concluir, né? E o prazo, a gente já está programando tudo, vai entregar o relatório dia 6 de novembro. Então, ele não vai dar para ser ouvido, mas o Estopa vamos falar hoje. E o mais importante nós já temos. Nós já temos a declaração de ex-secretários do prefeito Emanuel Pinheiro, nós já temos a comprovação no balanço que ele violou a lei de responsabilidade fiscal. Por isso ele quer tanto derrubar essa CPI. Porque é claro, entendeu? E ele está fazendo de todas as formas, ele está entrando em todas as instâncias. E se não tivesse uma preocupação, ele não estaria fazendo todo esse trabalho que ele está tendo, empenhando tanta energia para barrar a CPI. Mas nós estamos com o nosso trabalho muito seguro. O relatório já está sendo encaminhado para a finalização, né? Avaliamos até se iríamos convocar o ex-prefeito ou não. Temia aí dele usar novamente a CPI, o que ele fez na CS-Mob, né? Usar de palco, querer achar que ele é a estrela, querer inverter os papéis de que ele está ali sendo convocado por infração de lei, por descumprimento. Mas ouvi-lo não é importante também para esse relatório da CPI? Até para fazer estou avaliando com o nosso relator e com o vice-presidente, porque tem que ser uma decisão em conjunto. Até o momento, não sei agora depois da oitiva, né, com o secretário de obras, até o momento a gente avaliou que a gente já tem argumentos suficientes para finalizar o relatório e ele vai responder na justiça. E aí, mas isso pode mudar, né? Caminha para o iniciamento dele. Sim, com certeza. Finaliza esse relatório e aí é encaminhado para todos os órgãos, né? E aí cabe a eles iniciarem, acionarem a justiça. Isso. Entendi. Mas isso é uma preocupação, porque isso pode deixar ele, inclusive, inelegível. Né? Há uma pressa dessa antiga oposição para que ele fique inelegível antes das eleições de 2026? Não tenho pressa, estou fazendo o trabalho que deve ser feito, dentro do prazo que deve ser feito, e eu acho que isso não pode ser nada pessoal, entendeu? Eu quero só que ele pague pelo que ele fez. Só isso. Vereadora, na terça-feira, a Câmara recebeu um grupo de servidores da saúde, questão da insalubridade. Muitos falaram que... alguns responsáveis pelas categorias disseram que vai ter uma assembleia na sexta-feira e que se não tivesse o prefeito e o executivo não sentar, possibilidade de deflagrar a greve na semana que vem. No mesmo dia, o prefeito Abílio foi a Brasília e participou de uma manifestação. Fez algumas publicações nas suas redes sociais. A senhora acha que não pega mal, vereadora, isso? Ele não deveria estar aqui em Cuiabá tentando resolver essa situação, que é grave. Ele vai assinar aí um decreto de alerta na saúde e até cogita uma nova calamidade. A senhora acha que ele não deveria priorizar um pouquinho nesse momento a questão dos servidores da saúde? Eu acho que o problema não é a viagem, porque ele já estava com essa viagem marcada e ele foi num dia e voltou no mesmo dia.
Então, não atribuo a viagem, ou a ele ir num posicionamento que é o posicionamento dele, todo mundo já sabe, né? Um ato ideológico, um ato político. Acho que esse não é o problema. Eu acho que o problema é a saúde se encontrar no caos que ela se encontra. Esse é o problema. Então, não adianta querer atribuir o problema de 8 anos, desse ano, a uma viagem que o prefeito fez de um dia. Que ele foi num dia e voltou no mesmo, porque ele foi na terça. Eu falei com ele no meio da sessão. Porque quando o Djamil, que é o presidente da enfermagem, o presidente do sindicato da enfermagem, subiu na tribuna e falou, eu tentei falar com o prefeito por 5 vezes e ele não me atendeu, a gente precisa de um diálogo. Na hora eu falei, cara, eu tô aqui para fazer esse diálogo acontecer. Fazer essa ponte. E aí, já entrei em contato com o prefeito ali na hora mesmo, falei com ele, falei com o Djamil, falei, Djamil, tô mandando mensagem para ele agora, se ele não me responder, eu vou ligar, vamos achar uma alternativa. Ele vai sentar contigo e com a categoria, e a gente vai encontrar aí uma possibilidade do meio termo. Porque, gente, é uma lei, eu falei, Djamil, você sabe que hoje, da maneira que está sendo feita, não é o que a lei prevê. Mas eu estou do lado de vocês, então eu quero que o servidor não tenha um impacto financeiro desse nível, assim, da noite para o dia, de um mês para o outro. Porque aquele primeiro comunicado foi uma circular que não foi um comunicado geral. Eles vazaram e eles ficaram sabendo, ou seja, o receio era, a gente vai ficar sabendo hoje que o nosso salário diminuiu e aí não vamos ter nem o tempo de poder discutir isso, né? Então, eu fiz essa ponte com o prefeito. Ele falou que ia atender, sim, né? Eu falei até quinta no máximo. Eu estou tentando ainda para hoje, final da tarde, porque eu tenho a oitiva à tarde, né? Para ver se eu consigo no final da tarde, se não para amanhã, para a gente conseguir já ir começando as negociações, começando esse diálogo. Mas a gente só chegou nesse ponto, por quê? Porque a gente entrou esse ano com uma situação catastrófica. Nós entramos esse ano com uma dívida absurda. Nós entramos esse ano com uma LOA que previa 22 milhões de compra de medicamentos. Só a última compra foi 87 milhões. Entendeu? Então, o desastre na saúde, ele já vem muito grande. É uma bola de neve que foi crescendo. Então, hoje a gente tem que discutir isso. Vamos ter que readequar a insalubridade à lei. Por quê? Porque está precisando de dinheiro. Então, o TAC do Ministério Público, ele não diz assim, você tem que cortar a insalubridade, pagar só de acordo com o salário base. Não, ele não diz isso. Mas ele traz várias medidas que a gestão precisa tomar para a saúde não entrar em colapso novamente. E dentro dessas medidas todas, tem que ter uma economia de algum lugar. Tem que tirar da folha. Aí, entre mandar o povo embora e tirar pessoas e cortar e tal, ele decidiu readequar a lei, né? Então, é uma estratégia de cumprimento, porque o Ministério Público chegou e falou, o Emanuel não estava cumprindo. O Emanuel recebeu inúmeras notificações e não cumpriu o que ele devia. Você precisa cumprir. E para cumprir, tem que fazer esse monte de coisa. Uma delas é readequar essa parte orçamentária aí. Então, foi um dos pontos que ele está tomando para fazer toda essa organização da saúde para não entrar novamente num colapso, né, gente? A gente precisa lembrar. A intervenção, ela não chegou politicamente. Ela chegou num momento que a saúde já não tinha mais como funcionar. Não tinha mais. Então, foi uma necessidade. E a gente não pode voltar a viver aquele momento novamente, né? Então, se foi feito um termo de ajustamento de conduta, ele precisa ser cumprido. Então, isso está dentro dessas estratégias que precisam acontecer para que o município cumpra isso. Uma greve nesse momento, por esse motivo, a senhora acha que é ilegal? Um argumento muito frágil, né? Não sustenta uma greve com esse argumento. Então, por isso, eu já falei com o Djamil, eu acho importante sentar e negociar, porque a gente já teve salário atrasado, gente. A gente teve 13º atrasado. Vamos lembrar que no final do ano, todo mundo espera o final do ano para quê? Para reunir a família, para fazer festa, para comprar presente para as crianças. Você imagina você ficar sem salário? Você imagina você ficar sem seu 13º? É assim que ele deixou o povo. Então, a gente já viveu momentos muito piores.
Agora a gente está tentando reorganizar a casa, então penso que esse não seja o momento de você pegar essa ação como motivo de greve. Vereadora, quando que vai ser possível esquecer a gestão Emanuel Pinheiro na avaliação da senhora? Porque hoje a gente, a maioria dos problemas que a gente ainda tem no município, há essa justificativa do caos gerado aí pela gestão Emanuel Pinheiro nos últimos 8 anos. Até que momento vai ser necessário justificar a gestão Emanuel Pinheiro para os problemas que continuam na cidade? Eu acredito que pelo menos os 2 primeiros anos a gente ainda esteja vivendo esse reflexo de colapso. Não tem como, porque olha, eu acabei de falar assim, a minha CPI ela está investigando, a gente está falando de 295 milhões, e isso impacta no orçamento. E eu peguei né? Tem muitos outros. Tem os precatórios, tem INSS, tem mais um monte de coisa. E isso impacta no orçamento, e uma gestão funciona a partir do orçamento acontecendo. Não tem como você comprar medicamento sem dinheiro, não tem como você fazer a reforma do postinho sem dinheiro, não tem como você aumentar leito sem dinheiro, não tem como você trocar as poltronas que estão rasgadas sem dinheiro. Então, tudo envolve o investimento, né? E eu lembro muito, assim, de uma situação parecida que o Estado viveu, né? O governador Mauro Mendes pegou uma gestão também parecida. O primeiro ano foi um ano extremamente desgastante, não tinha como dizer que não posso olhar para a gestão passada. Tudo que a gente estava vivendo era reflexo da gestão passada, foram medidas duras, e passou-se um tempo, aí essas medidas que foram sendo tomadas, que pareciam duras, elas foram surtindo o reflexo da gente reorganizar a máquina. Então, assim, é um período que não adianta falar assim, só coloca a culpa no Emanuel, são reflexos de coisas que a gente está tendo. Fácil. Não, é a realidade. É a realidade. Não tem como a gente falar assim, olha, essas medidas elas estão sendo tomadas, por quê? Porque existe um TAC. Existe um TAC por quê? Porque a saúde entrou em colapso. Senão não tinha TAC, senão não tinha que tomar medida. Por que o Ministério Público está pressionando a Prefeitura? Por quê? Porque já vem de uma decorrência de ações que a Prefeitura não vinha respeitando. Agora o Ministério Público está dizendo, ok, a gente não está mais na gestão Emanuel Pinheiro, então cumpra-se. E aí tem que cumprir. Então, não é uma questão agora, esse problema não foi gerado agora, a gente está tendo que resolver um problema do passado. Enquanto a gente tiver que resolver um problema do passado, a gente vai ter que citar, não tem como. Agora, não vai ser para sempre, né? A gente está trabalhando para isso, para sair desse buraco. Não vai ser para sempre. Por enquanto, ainda assim. Mas tem as ações e são atribuídas aqui. Por exemplo, eu fui questionada até se eu defendia um novo decreto de calamidade na saúde. Eu não concordo. Eu concordo que... Eu acredito que a gente acabou de sair de um decreto de calamidade econômica do município todo. Nós temos dificuldades sérias na saúde, temos. Mas um decreto de calamidade agora, penso que não vai resolver. Eu acho que o que vai resolver é isso. São tomadas ações planejadas, estratégicas, para que a gente consiga sair dessa situação. E, infelizmente, vão ser duras nesse momento agora. Precisam ser planejadas. Precisa fazer a população sentir que estamos no caminho certo para sair desse buraco, entendeu? Então, eu acredito, não tenho argumentos hoje para dizer e defender que a gente tem que tomar uma medida de um decreto de calamidade na saúde. Ótimo. Vereadora, vamos falar do programa Cuiabá Mais Leve? A senhora foi quem apresentou esse projeto, né, de distribuição, especificamente do Monjaro, mas de medicamentos para emagrecimento. Há uma discussão nacional e até internacional de que, com incentivo público, né, de programas de emagrecimento que envolvem esses medicamentos, pode ocorrer uma espécie de banalização, né, o uso desses medicamentos sem um acompanhamento médico ou visando apenas questões estéticas, enfim, não ter esse acompanhamento de fato médico que traga a melhoria da saúde dessas pessoas que precisam emagrecer. Como que esse projeto foi pensado e o que o projeto prevê também de garantia de que esse uso de medicamento não vai ser uma coisa banalizada? Com certeza, assim, a gente precisa, acima de tudo, deixar claro, a obesidade é uma doença, né? As pessoas não podem banalizar essa doença, que eu vejo elas banalizando a doença e depois banalizando o tratamento. Então,
isso precisa ficar muito claro para a população. Você, às vezes, dá muito mais crédito a outras doenças do que a obesidade que leva à morte. A gente está falando de uma doença que leva diretamente à morte. Ela causa a morte, né? Então, esse programa, ele está muito longe de ser banalizado com o uso indiscriminado do remédio, porque ele vai ter acompanhamento físico, né? Ele vai ter acompanhamento médico. Eu não vou dar um medicamento para a pessoa, use em casa, aplica quando você quiser. Se você não quiser, você dá para o seu tio, você dá para o seu irmão, dá uma dosezinha, vamos dividir aqui. Não, é para você, é específico, com o seu diagnóstico. Então, você vai passar por uma avaliação física, uma avaliação médica, e esse tratamento vai ser especializado para você. Por isso que você vai ter que ir toda semana, o médico vai ter que te ver toda semana. É assim que é. Agora, as pessoas que tomam indiscriminadamente, gente, é um monte de gente que toma remédio indiscriminadamente. Por que a gente vai querer mexer com um remédio que está mudando a vida das pessoas? Não, esse vai ter um programa. Esse programa, inclusive, ele não está atrelado só ao médico dar o medicamento. Ele está atrelado à pessoa mudar de vida. A pessoa é o principal, ter que fazer atividade física, ter que mudar a mentalidade dela, ter que se movimentar. Podia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas são 6 meses, que é o tempo dessa mudança de contexto, de rotina, de perspectiva, de hábito. Que é esse risco, né, de você tomar a medicação, e depois perder voltar. o peso, e aí a volta é muito pior. Depois voltar. Mas isso acontece, inclusive, com uma bariátrica. Sim, sim. Muitas pessoas fazem bariátrica, passam pela mesa de cirurgia, vivem o pós-cirúrgico, que não é fácil, é muito difícil, e depois voltam. Então, a gente está querendo condicionar, a gente está planejando isso para que essa pessoa realmente mude a sua mentalidade e tenha qualidade de vida. Diante de tantos problemas na saúde, de muita coisa não funcionando, qual que é a garantia de que esse programa terá funcionalidade, que ele vai, de fato, resolver o problema de quem precisa? Não, e que não vai piorar outras questões da saúde. Que ele vai resolver, de fato, o problema de quem precisa, ele sendo realizado, ele vai. A garantia é que todo medicamento com acompanhamento médico, com acompanhamento físico, ele vai resolver. Isso também depende da disponibilidade do paciente. Exatamente. Também, tanto que assim, a gente vai ter uma limitação. Não tem remédio para todo mundo, porque é uma emenda parlamentar, gente. É a mesma coisa. Eu poderia estar destinando uma emenda para a reforma de uma unidade. Eu poderia estar destinando essa emenda para uma corrida ou toda para uma compra de um equipamento, enfim. Eu decidi impactar a vida das pessoas que sofrem e que são menosprezadas no sofrimento. Tá? As pessoas obesas que estão me ouvindo, elas entendem do que eu estou falando. Elas são menosprezadas no sofrimento como se a obesidade não fosse uma doença, como se elas não precisassem ser olhadas como alguém que precisa de tratamento. Então, é uma emenda parlamentar minha, então o recurso eu estou destinando, mas a realização é da prefeitura. Então, nós estamos buscando a alternativa, inclusive, de parceria para que essa compra e essa aplicação seja feita não exclusivamente, por exemplo, pela gestão. A gente vê uma parceria do Hospital Geral, né, uma parceria com um outro hospital que consiga diluir isso. A gente está vendo essas estratégias, né? Eu estou ajudando nesse processo, mas a minha parte já foi feita. Fizemos toda a estrutura do programa, sentamos com a parte esportiva, inclusive, fizemos inúmeras reuniões, todo o detalhamento do regulamento foi feito, minimamente, como se fosse, assim, realmente uma competição olímpica, sabe? Então, tem ali 300 vagas, quais são os pré-requisitos, vai ter uma fila de espera, porque se essa pessoa não cumprir, se essa pessoa não for lá toda semana tomar a sua dose, não estiver fazendo atividade física, o acompanhamento nutricional, que isso é importante. A dose vai ser aplicada na unidade de saúde? Estão definindo as unidades, mas aquela unidade que for mais próxima. Não vai ser receber o paciente, não vai receber a caneta para ser Não, porque ser toda semana o médico tem que ver ele. E é o médico que vai aplicar, não vai receber em casa não, né? Então, é um acompanhamento, e esse acompanhamento é que traz a garantia de que essa pessoa vai ter essa mudança. Então, a gente já fez todos esses parâmetros, vai ter ali a lista de espera, porque se essa pessoa não cumprir, a gente
tem a possibilidade de chamar quem está na espera. Ano que vem vou destinar a emenda de novo para que o programa continue, porque eu tenho certeza, gente, certeza, isso vai mudar a vida das pessoas. Agora, vereadora, e a saúde? Você está falando do colapso da saúde. Porque a minha emenda não dá para pagar o salário de profissionais, não é minha responsabilidade e nem tenho como fazer uma emenda para pagar insalubridade de profissionais. Então, assim, não dá para confundir uma coisa com a outra. Não dá, não tem como atribuir a minha emenda a responsabilidade de resolver o caos na saúde. É uma emenda específica para um projeto. E eu decidi que vai ser esse projeto de mudança de vida das pessoas obesas, entendeu? Porque nós somos a capital que tem a quarta do Brasil, capital que tem o maior número de obesos. A gente está falando de pessoas que estão infartando, pessoas que estão doentes, diabéticas, com pressão, hipertensão, pressão alta, no hospital o tempo todo, com mobilidade reduzida, passando, assim, muitas dificuldades emocionais, psicológicas, e a gente está achando que não é demais, a gente não precisa tratar essas pessoas, isso é um absurdo. Ô, vereadora, só como forma de contexto, esse projeto estava, primeiramente, a ideia era que ele fosse lançado no dia 4 de outubro, a prefeitura aí decidiu adiar. Eu fiz essa pergunta para a senhora, acho que ontem, ou no início dessa semana. A senhora disse que seria o município que tem que informar se vai ser essa semana, como o prefeito falou que era uma questão de uma semana. Então, da dia 10, né? No sábado agora. Ele já informou a senhora quando que ele pretende realmente lançar esse projeto? Vai ficar por esse mês? Não sei quando que ele vai lançar isso. Cabe ao executivo. Queria que a senhora explicasse isso. Então, cabe, como eu disse, né? Cabe a ele dizer quando, porque a minha parte já foi feita. Tudo que cabia a mim, eu fiz. Então, como a gente tem a inauguração do Centro Médico Infantil no domingo, lançar o programa no sábado, eu não sei se se estaria tudo pronto, porque ele realmente está empenhando as energias para resolver o problema dos enfermeiros, da insalubridade, do centro médico, o que vai estar funcionando, o que não vai estar, né? Finalizando essas questões da obra, ajustando o diálogo com as categorias. Então, assim, eu até não me sinto confortável de ficar cobrando ele para o lançamento do programa, porque eu estou cobrando ele para sentar com os enfermeiros, né? Então... uma cobrança por vez. É uma cobrança por vez, mas assim... ele também tem o maior interesse em lançar o mais rápido possível. Já sentamos, todo mundo junto, saúde, esporte, equipe que faz os contratos, que faz os convênios, os farmacêuticos, né? O secretário adjunto de farmácia, aquisição, procuradoria, para a gente se resguardar em tudo, porque tudo que é a primeira vez é mais difícil. Né? Você está abrindo uma porta aí, você vai se tornar referência. Então, está sendo mais detalhado isso, para não abrir brecha, para as pessoas entenderem de fato que não é um programa, estou abrindo agora, todo mundo pode ter o Monjaro, a Tizerpatida. Não, é dentro de um programa, para um número específico. Inicialmente não vai atender todo mundo, então... mais para frente a gente pode ampliar, então isso tem que ficar muito claro para a população, porque senão amanhã ou depois está todo mundo querendo Monjaro, todo mundo judicializando, todo mundo entrando na justiça, mas fulano está tomando, e fulano eu também quero, eu também preciso, eu também estou obeso. Então tem que entender, esse processo de compreensão da população também é importante, e eu tenho tentado ao máximo fazer essa dinâmica de trazer essa informação, para que, ao invés das pessoas ficarem bravas que elas não ganharam, elas ficarem felizes porque já iniciou um projeto e ano que vem a gente pode ampliar, né? E que a gente está já ajudando algumas pessoas. Mas esse processo todo eu tenho feito, e o lançamento mesmo, o dia específico, quem vai anunciar é o prefeito, mas é para as próximas semanas. Inicialmente, quantas pessoas podem ser atendidas na previsão? A gente está trabalhando para 300. 300 pessoas. E aí tem esse acompanhamento e aí depois vai atualizando. Isso. Mas aí vai ser necessário mais recursos para atender outras 300 pessoas? Dentro dessa primeira emenda são 300 pessoas por 6 meses, né? Então, se ano que vem a gente conseguir mais recursos, a gente amplia para mais pessoas que vão entrando no programa e sendo atendidos dentro do programa que já está rodando, mas aí amplia para mais pessoas, entendeu? Entendi. Vereadora Luiz, vamos falar um pouco sobre 2026, falar sobre eleições. A gente está quase já no final do nosso episódio. Já foi quanto tempo? Já foi quase uma hora. Quase uma hora. Esse relógio está um pouquinho adiantado.
Mas vamos lá. Vereadora, a senhora, nos últimos dias aí, chegou a reclamar da falta de espaço dentro do União Brasil para discutir, para apresentar o nome e viabilizar aí uma candidatura à Assembleia Legislativa no ano que vem. Como que está a conversa? A senhora já chegou a conversar com a direção da União Brasil? Houve uma garantia de que a senhora vai ter esse espaço para construir esse projeto ou a senhora já está pensando até mesmo em migração partidária? Reclamei, né, dessa falta de diálogo, porque eu acredito que para a gente construir qualquer coisa na política, sentando, a gente acabou de falar. Queremos construir uma alternativa, vamos sentar e conversar. Vamos colocar o que a gente tem, qual que é a oferta que o executivo faz, qual que é o sindicato faz, vamos encontrar uma alternativa. Então, na política é a mesma coisa. Quero sair candidato. O partido está montando chapa. Vai ter candidato a governo nosso? Não vai ter? A gente vai com quem? Qual que é a nossa chapa? Quem está eleito? Qual que é a perspectiva de voto? Então, sim, você tem que conversar. E eu reclamei dessa postura de não ter esse diálogo. Mas já tivemos, né, o início disso, tivemos uma reunião essa semana com os mandatários aqui de deputado estadual, né? Não tinha, os federais não estavam. Então, os deputados, o senador Jaime Campos, aí a gente estava no aguardo do governador, ele acabou não aparecendo. Atrasando. Ele atrasou, né? Ele chegou logo uns 10 minutos. Então, eu fiquei sabendo pela imprensa, né, que disse que a gente tinha saído 10 minutos depois, ele chegou. Então, a senhora não participou da reunião com ele, não, com o governador, né? Não, mas não tinha mais ninguém. Nós saímos todos juntos. Não teve reunião com ele. É porque teve ele ficou o Berinho e o Aécio. E o Roveri chegou com ele. Mas não eram quem estava ali, né? Início, não eram acho os que deputados. O Botelho também permaneceu. Não, os deputados de mandato, mais o senador e eu, que sou a vereadora de mandato, com intenção de disputa, porque a gente tem 3 vereadores eleitos do partido. Com intenção real de disputa, só eu. Então, eram os mandatários e eu. E o senador, para conversar com o governador. Então, assim, nós não estávamos, eu nem sabia que tinha tido uma reunião depois. Eu fiquei sabendo pela imprensa que ele chegou atrasado, a gente já tinha ido embora e tal. Mas, enfim, não bateu a agenda. Saímos de lá conversando de que iriam marcar uma nova agenda que batesse com a agenda do governador, ficasse confortável para todos nós estarmos juntos. É um diálogo que a gente está começando a construir, né? Foi dito ali na reunião que eu tenho espaço no partido para construir esse caminho, né? Só que, assim, é bem difícil, é uma chapa bem com nomes já testados na urna, uma atrás da outra, né? Nós temos Gilmar, nós temos Botelho, nós temos Sebastião Rezende, nós temos Júlio Campos. São deputados que já performaram muitas vezes na urna, né? Então, nós temos o Gilberto Figueiredo também. Eu nem sei se o Alan pode ter o Alan, né? Porque eu ouvi ouvi assim que ele poderia ir para o Republicanos, mas lá ainda continuam contando com ele, até que ele saia ou não. Então, assim, é uma chapa bem difícil, né? Eu estou nessa construção, eu queria saber se eu realmente estava fazendo parte disso, para começar também a pensar como que eu vou construir diante desses nomes, né? E o restante, quem são? Temos corpo? Não temos corpo? Porque grandes cabeças de chapa nós temos, né? Grandes players nós temos, mas e o restante e tal? Então começamos a discutir essa viabilidade. Entre os deputados com mandato não teve nenhuma uma restrição ao seu nome? Não, pelo contrário, eles querem que eu fique. Que você fique. É interessante que eu fique, né? Mas o presidente do partido é o governador Mauro Mendes, que ainda a senhora não teve oportunidade de conversar. Ainda não. A senhora sente alguma indisposição ou bloqueio por parte do governador Mauro Mendes ao seu nome, à sua pré-candidatura dentro do União Brasil? Penso que não, né? Penso que, nenhum líder, nenhum presidente partidário, ele tem rejeição por quem já está. Ele tem rejeição, às vezes, por quem quer entrar. Então, todos querem manter quem está. Porque é a garantia de que você vai ter uma chapa formada, principalmente no quesito mulher, né? Porque é muito mais difícil você ter mulher que esteja apta a ir para uma campanha de verdade. Disposta porque por muito tempo... Possibilidade. Né? Por muito tempo a gente teve mulheres que eram usadas como laranja, o nome, só porque tinha que estar lá. E não... Então, assim, ter uma mulher
competitiva, que sabem que vai para campo mesmo e tal. Então, nenhum partido quer perder. Então, todos eles querem manter. Essa discussão com o governador será que eu vou ter viabilidade aqui? Eu posso, né, construir isso de igual para igual com todo mundo? Porque apesar... E apoio, né? Vou ter o apoio, né? Se eu não tiver, tem como me liberar? Não tem? Então, essas conversas que a gente precisa ter. Vereadora, o governador, quando a gente perguntou, quando a senhora fez essa reclamação, que havia pouco diálogo, ele respondeu que a conversa chegou em quem deveria chegar. Ou seja, disse que não deveria chegar na senhora porque não interessava o partido chegar na senhora. Sim. A senhora se sentiu chateada, sentiu escanteada no partido depois dessa declaração? Eu acho que eu já dei meu posicionamento sobre, né? Eu acho que assim, foi uma declaração do que ele pensa. Então, e foi a partir disso, inclusive, que a reunião surgiu e que os deputados começaram a me procurar. Então, assim, eu só fui bem sincera, ótimo, não tem problema. É uma opinião dele, eu não posso mudar a opinião dele. Ele é o líder partidário, ele é o governador, tá tudo certo. Se não cabe a mim essa discussão, ótimo, é só me liberar, vou para um partido que queira, né, me considerar nas conversas. Assim, não tem que ficar polemizando, não tem, nunca fui desse perfil de tipo vitimista, não tenho esse perfil de fiquei magoada, nossa, ele me menosprezou. Claro que não. A gente está aqui para entender que a gente tem que conversar. Se não cabe a mim, tudo bem. Vamos conversar com outras pessoas, tem outras pessoas querendo conversar, tá tudo certo. Então, os deputados já na mesma hora começaram a me ligar e tal. Não, vamos sentar, vereador. Vem aqui, né? Mas tá tudo certo. Eu, assim, gente, sou muito prática. Nesse espaço, se você for levar tudo pro coração, você não vive, entendeu? Então, sou muito prática. Ok, governo, tá tudo certo, é o que o senhor pensa? Ótimo, dá minha carta, tá tudo tranquilo. Tem um monte de gente querendo eu nas conversas, né? Eu vou tratar com quem quer. Mas não que ele assim, tipo, meu Deus, tô chateado de jeito nenhum. Vereadora, na primeira eleição da senhora teve um forte apoio da primeira-dama Virgínia Mendes e até mesmo no início do mandato, né? Uma parceria forte, uma proximidade muito grande também. A partir de um momento houve um estranhamento, um afastamento. O que de fato ocorreu? E a senhora acredita que esse posicionamento do governador Mauro Mendes hoje é um pouco reflexo desse rompimento com a primeira-dama? Não é um assunto, para mim é um assunto já tão superado, falamos tanto sobre isso no passado, foi antes da eleição, você não vai ganhar porque não tem apoio, já foi superado, a política é super dinâmica, isso, né? Entendeu? Tá tudo certo, o negócio é você agir com a sua convicção de que você tá ali no caminho certo, coração, transparência, fazendo o que o povo espera de você, e as coisas vão e vêm, então você não atribua nada, cada um seguindo seu caminho. O governador pode ter tido, eu não sei, também é uma opinião, e tá tudo certo, ele já superou a gente, ele tem tanto problema para pensar, você acha que eu tenho certeza, você acha que ele vai ficar pensando o que é vereador, eu vou falar para vereador, para alfinetar, não, eu não tô nesse nível, a cabeça dele tá em muitos outros lugares, não quero me colocar nesse patamar, porque não tô mesmo, então assim, vida que segue, eu acho que tá todo mundo buscando seu caminho. Só para a gente encerrar essa questão partidária, nessa reunião de segunda-feira, a intenção era discutir também se o senador Jaime Campos teria aí uma carta branca para decidir só no ano que vem se ele vai à reeleição ao Senado ou até mesmo disputar o governo do Estado. Sem o Mauro Mendes, foi discutido isso também e a senhora vê dentro do partido uma intenção, uma possibilidade dele ter essa carta branca aí para decidir só no ano que vem, no momento mais oportuno, analisar o cenário mais próximo da eleição? Assim, a gente não discutiu isso, foi ventilado ali, e ele falou, gente, se vocês decidirem por mim, eu tô pronto, eu tô cheio de energia, olha, meu nome é pronto, eu tô andando, eu tô não sei o quê. O senador Jaime Campos é um senador muito ativo, né? Eu fico até impressionada com a energia que ele tem. Você olha para ele e fala, não, ele deve estar cansado, já tá tanto tempo na política, tá nada, ele dá na gurizada aí, que ele tem muita energia. Roda o estado de Mato Grosso e tal, e falou que estava pronta. Mas, assim, essa é uma decisão que não vai ser tomada em uma reunião, não vai ser tomada na primeira reunião, tem muitas coisas para acontecer. Senador Jaime Campos, inclusive, ele se sente orgulhoso de dizer que ele nunca perdeu uma campanha,
que todas as campanhas que ele teve foram vitoriosas. Eu penso que ele não vai entrar em uma campanha que ele não tenha segurança, que o caminho tá pavimentado para ele construir a vitória, né? Então, eu acho que assim, tudo a gente só está começando as conversas e isso não seria uma conversa que a gente teria definitivo sem o presidente. Hoje, pessoalmente, a senhora apoiaria a candidatura dele ao governo ou apoio ao Piveta? Não, eu apoio quem o partido eu estiver, né? Eu sempre fui partidária. Eu tenho uma relação mas muito próxima com o Piveta, sou amiga, admiradora, temos várias parcerias, mas também sou amiga do Jaime. Então, eu sou partidária. O partido que eu estiver, eu não tem como estar num partido, o meu partido todo apoiando um governador, um candidato, e eu dizer, não, eu não vou. Em outro barco, né? Não dá. Então, aonde eu estiver, a construção que for feita pelo grupo, eu vou acompanhar o grupo. Ótimo. Luiz, para encerrar. Para encerrar, uma qualidade e um defeito da gestão Abílio Brunetti. Uma qualidade? E um defeito. Tá. Quase Marília Gabriela aqui. Jogo rápido. Eu acredito que é o compromisso em atender o desejo da população. Eu vejo assim, acho que a condução em alguns momentos falha, defeito. Acho que a condução tem essa falha, precisa melhorar. Mas a qualidade é tudo que essa gestão quer fazer é melhorar Cuiabá. Então, às vezes, a maneira de dizer, a maneira de conduzir a negociação, o trato, a forma de expressar é ruim. Falha. Não sempre, mas algumas vezes sim. Depois a gente tem que consertar, depois faz, né? Mas a intenção é muito boa. A intenção de fazer a diferença. A intenção de contribuir. Assim, o desejo, a motivação. E eu falo muito sobre motivação. A motivação é muito boa. O prefeito Abílio tem vários defeitos, como eu tenho vários defeitos, como você tem, todo mundo tem. Mas ele tem uma qualidade muito bonita. Ele vive para fazer isso dar certo. Ele dorme e acorda, ele passa o dia atendendo gente, ele vive atendendo gente, ele está onde todo mundo está, ele quer estar em todos os lugares para entender o que essas pessoas esperam dele e ele se esforça muito em poder retribuir. E esse defeito da condução, a senhora acredita que é possível corrigir? E ele demonstra interesse em corrigir isso? Eu acho que é possível corrigir. Agora, depende muito mais dele do que de todos nós, né? Mas Conselho, eu acho que assim, penso, né, que é tudo muito novo para ele. É a primeira vez que ele está no executivo, né, gente? Então, essa ânsia de querer fazer as coisas darem certo, quase levou ele a ter um colapso. Físico, inclusive, Sim. Por isso ele começou a emagrecer e fazer tratamento. Então, ele tem muita vontade de fazer a diferença, de entregar, de falar, olha, valeu a pena ter me colocado aqui e tal. Então, ele tá aprendendo todo dia. Então, eu penso que, assim, esse defeito, que é personalidade, né? É a personalidade dele. Ele vai amoldando conforme o tempo, né? Ótimo. Vereadora Michele Alencar, muito obrigado por ter passado essa hora aqui com a gente, conversando com os nossos espectadores. A gente ficou muito satisfeito e com certeza a gente terá outras oportunidades. Enfim, muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço aí, Tom Luiz, muito obrigada. Obrigada a todos que estão acompanhando aqui. Fico muito feliz e faço um apelo a você. Geralmente nas eleições, na época de campanha, todo mundo vem aqui falar coisas bonitas e vocês frustrados acabam criticando todos os políticos, né? Tá tudo igual, todo mundo faz promessa, vem de novo. Então, assim, qual que é o segredo? É acompanhar a trajetória, o dia a dia. A gente tem isso aqui hoje em dia, gente. Isso aqui você pode acompanhar, porque na época da campanha, isso daqui também viraliza, né? Acompanha o dia a dia, o que o seu vereador, seu deputado está fazendo no dia a dia. Qual que é a prestação de contas diária que ele faz? Eu uso isso daqui, às vezes fica até chato. Às vezes a pessoa fala assim, Michele, até canso de olhar muita coisa e tal, fica até chato. Se a gente for levar em consideração o que pega no marketing digital, não pode nem postar tanta coisa como eu posto. Mas eu encaro isso daqui como uma prestação de contas, para que a população veja o que eu estou fazendo e depois não diga assim, esse povo não trabalha.
Então tá Some aqui, 4 anos. fiscalização, tem como comprovar, acompanhe, participe, mande sugestões, mande seus pedidos, diga o que você espera do seu representante. A gente está aqui para poder devolver essa confiança e construir novos projetos juntos. Deus abençoe a todos, muito obrigada. Ótimo. Luiz, obrigado aí por mais um episódio, até a próxima. Eu que agradeço, sabe que se precisar, obrigado, vereadora, sabe, se precisar, só chamar, né? Ótimo, eu vou ficando por aqui e você acompanha a repercussão do nosso episódio no portal, é olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, é só pesquisar Olhar Direto Oficial. Eu volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.